Então vamos lá, tudo bem com vocês? Vamos seguir aqui o nosso roteiro, basicamente para dizer o seguinte: falamos lá na primeira aula da relação jurídica de consumo, fornecedor, o consumidor, o objeto ali que acaba sendo produto ou serviço. Logo em seguida nós falamos dos direitos básicos e eu vou voltar nisso aqui hoje para mostrar para vocês um ponto importante da aula. Falamos da teoria da qualidade, que é algo que a gente vai continuar hoje, né? A gente precisa desse conteúdo. E aí, dentro da teoria da qualidade, nós falamos aqui das possibilidades que temos de produtos e serviços com risco, né, ou com perigo. Temos o produto ou serviço de periculosidade inerente, o de periculosidade adquirida e o de periculosidade exagerada. Então, nós vimos tudo isso para morrer aqui na última aula no recall, que seria aquele chamamento ou aquela contrapropaganda que exige que o consumidor, não exige, né, mas que dá informação para o consumidor de que existe um problema naquele produto ou serviço, e existindo esse problema, a orientação é no sentido de que ele vá procurar o fornecedor e consiga resolver aquilo lá, principalmente para garantir a sua segurança, a sua saúde, a sua integridade física de uma forma geral. Os produtos com defeito são produtos que colocam a pessoa em risco nesse sentido. Aí aqui, antes da gente entrar efetivamente nesse assunto de responsabilidade civil, eu já deixei aqui de certa forma separado para vocês duas medidas provisórias que estão em bastante debate aí nos últimos tempos. Uma primeira é essa aqui, a 925, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil em razão da pandemia. E um dos pontos interessantes que tem essa medida é que ela fala o seguinte: o prazo para reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de 12 meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material. Ainda é interessante que aqui fala que os consumidores serão isentos das penalidades, ou seja, se você quiser cancelar uma passagem porque o voo foi cancelado e você não quer remarcar essa passagem, a medida provisória está falando que o consumidor ele fica isento de qualquer tipo de penalidade. Mas aí está a faca no coração do tio aqui, professor de consumidor, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de 12 meses. O que as empresas aéreas estão fazendo a partir dessa medida provisória? Você pagou lá, sei lá, R$ 1.200 para viajar de Rio Verde para, vamos pensar aí, Fortaleza. Aí o voo foi cancelado, o caos, o sistema de pandemia, o contexto de pandemia, né? O voo foi cancelado e existe a possibilidade de você solicitar o reembolso. Ok. Esse reembolso ele será feito no prazo de 12 meses, ou seja, é um ano que a empresa aérea terá de prazo para te reembolsar. E ainda tem um detalhe: esse reembolso será com multa, como se você tivesse sido causador desse cancelamento. E geralmente essas multas aqui, elas são em torno de 60% para 70%, as multas de empresa aérea. Então vamos pensar aqui, vamos jogar 50% para facilitar. Você pagou 1.200 na sua passagem, a passagem foi cancelada, você não tem nada a ver com isso, você foi uma vítima do coronavírus também. E aí desses 1.200, você terá direito de receber somente os 600, que seria metade, porque metade é multa. E ainda assim, você vai receber isso só no prazo de até 12 meses. Ou seja, a empresa terá 12 meses para te pagar esse valor. A não ser que, aí veja, você fica isento de sofrer qualquer penalidade, multa, se você aceitar que vai ficar com esse crédito aí para nos próximos 12 meses utilizar para fazer as viagens, né? Então veja que é uma medida que essencialmente vem proteger as empresas aéreas, né? Desconsiderou que o consumidor, às vezes nesses 12 meses aí, ele precisará desse dinheiro, desconsiderou aqui que o consumidor teria que ter o direito de receber esse valor, devolver, né, o que seria a restituição integral do valor. Pode ser que eu não queira viajar nos próximos 12 meses, até porque pela previsão que a gente tem, os próximos 12 meses serão muito complicados no país inteiro, no mundo inteiro, para não dizer isso. Então foi uma medida provisória que veio e, assim, contrariando basicamente a estrutura que a gente tem de proteção do consumidor, lembrando que o consumidor ele é a parte vulnerável aqui da relação, né? Então a minha crítica maior aqui seria a impossibilidade do consumidor pedir o reembolso sem qualquer tipo de penalidade. E a outra crítica foi esse prazo de 12 meses, que a meu ver é um prazo muito longo.
Deveria ter sido aí no máximo uns 6 meses para você pensar numa medida aí proporcional e de certa forma razoável. Beleza? Superada essa medida, nós temos a outra medida, que eu acho que eu fechei sem querer. Mas eu mostro para vocês daqui a pouco, que é a medida provisória de ontem, que falou basicamente que nas situações de shows, eventos, festas, eventos culturais, o consumidor ele também é muito parecido, né? Ele também terá que aceitar a remarcação do show, do evento, enfim, para uma data possível, sem ter o direito de cancelar, né, a compra, a não ser que aceite a multa, os encargos e as penalidades ali. E o mais escroto de tudo nessa medida provisória é que ela isentou as empresas, os fornecedores de qualquer tipo de indenização. Hoje era o que estávamos falando era a respeito dessa medida provisória, que de certa forma retirou um direito básico, como a gente já viu aqui em cima. Então vejam, vou até destacar ele aqui para vocês. Quando a gente fala em direitos básicos do consumidor, e como eu disse para vocês, são em última análise direitos fundamentais, nós temos aqui a efetiva prevenção e reparação de danos. Então veja, nós estamos falando de um direito fundamental do consumidor, né? O consumidor ele tem esse direito de ser indenizado, obviamente quando ele sofreu um dano. E aí vem a medida provisória que é a 948, vou abrir ela aqui para vocês. E vai dizer que o consumidor ele não terá esse direito aí de receber a indenização se ele sofrer algum dano qualquer. Vou mostrar aqui para vocês, só para ficarem antenados ao que está acontecendo aí. Então aqui, ó, é a medida provisória que está relacionada à questão de cancelamento de serviços, reservas, enfim, setor de turismo, cultura. Aí vem aqui as várias possibilidades, né, de você ter shows, espetáculos, enfim. Aí tem dispondo a respeito da necessidade que às vezes o artista tem de restituir o valor que foi pago, enfim, tem uma regulação interessante nesse sentido. Aí o artigo que vem para deixar a gente desorientado da cabeça é o artigo 5º, que ele fala assim: as relações de consumo regidas por essa medida provisória caracterizam hipótese de caso fortuito ou força maior. Isso aqui nenhum professor conseguiu entender. Ele pegou a relação e falou que a relação é um caso fortuito ou força maior. Não tem nada a ver, né? Se você tivesse pensado em alguma coisa assim, essa relação jurídica será analisada sob a ótica do caso fortuito, da força maior, enfim, teria uma N possibilidade de você pensar aqui em justificar a medida provisória pelo fortuito e a força maior, que é exatamente o que a gente está vivenciando aí, mas não tem nada a ver falar que a relação de consumo ela caracteriza a hipótese de caso fortuito ou força maior. Mas aqui é onde arrebenta a gente essa aqui, ó. Não ensejam danos morais, aplicação de multa ou outras penalidades. Ou seja, você isenta o fornecedor de qualquer tipo de responsabilidade, em qualquer tipo de hipótese com relação a eventos, shows ou espetáculos, enfim. E aqui a gente tem que lembrar, como eu disse para vocês, que a reparação de danos ela é um direito básico do consumidor, um direito fundamental. Então, você criar uma norma geral e abstrata retirando um direito fundamental por meio de uma medida provisória é algo que vai destoar de todo um raciocínio de sistema jurídico pautado em uma lógica de hierarquia, enfim, né? Então, hoje, uma crítica forte que estava dentro dos professores de direito do consumidor era com relação a essa medida provisória aqui, e a outra medida provisória que eu falei para vocês, ela já é, como ela já é um pouco mais antiga, ela já foi combatida aí em momentos anteriores, beleza? Então, em resumo, a parte introdutória que eu queria mostrar para vocês era com relação a isso. E aí a gente já pode partir para o assunto da aula, que é a responsabilidade civil de consumo. Então é o seguinte, antes de você entrar, e como eu falei, isso aqui cai em prova demais, né? De todas as questões da OAB que eu pego, às vezes, para fazer provas, eu posso falar sem medo de errar que 90% está aqui dentro da responsabilidade civil de consumo. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, como eu já falei para vocês, que o direito do consumidor ele depende muito do direito civil, né?
é lembrar que a gente trabalha com responsabilidade civil sob a seguinte ótica. Eu estou com dificuldade de escrever, que Nossa Senhora. O que é responsabilidade civil? Vamos colocar assim, um conceito genérico e bem resumido, bem amplo. Podemos falar que a responsabilidade civil é a obrigação de indenizar pelo dano causado a outrem. Vamos colocar o dano injusto, que é o melhor. Então, uma forma simplória para a gente resumir responsabilidade civil é dizer o seguinte: a responsabilidade civil nada mais é do que a responsabilidade, a obrigação que uma pessoa assume de indenizar, de reparar, de compensar um dano injusto que ela causou em outra pessoa. Então, é importante ter a noção desse conceito básico. Vai acabar nosso tempo aqui. Aí a gente pode continuar. E eu estava falando para vocês o seguinte: quando a gente fala de responsabilidade civil, é importante ter em mente esse conceito, que a responsabilidade civil nada mais é do que uma obrigação que uma pessoa tem, ou assume, né? Seria um termo mais específico, é a obrigação que uma pessoa assume de indenizar outrem pelo dano injusto causado. Basicamente é o seguinte: quando você está convivendo em sociedade, a partir do momento em que você provoca danos às outras pessoas, você assume a responsabilidade de indenizar essas pessoas, de reparar, compensar esses danos. Ok, então se estuda lá no direito civil bastante essa parte de responsabilidade civil aqui, e a gente pode partir de alguns conceitos. Vamos colocar assim: no direito civil, a regra é que a responsabilidade civil seja subjetiva, ou seja, depende de culpa, e pessoal / individual. Então, quando a gente pensa no direito civil, a gente tem basicamente esses requisitos aqui para você pensar em responsabilidade civil, ou elementos. Primeiro elemento necessário é uma determinada conduta. Na maioria das vezes, uma conduta humana, voluntária também. Como assim voluntária? Sob o controle da vontade. Além da conduta humana, você precisa ter uma culpa. E aqui, em sentido amplo. Porque lá no direito civil, a gente trabalha, quando a gente fala em culpa, a gente trabalha com a culpa grave, que é aquela violação intencional, que no direito penal chama-se de dolo, e a gente trabalha com a culpa leve, que é a culpa conforme a gente conhece no direito civil: negligência, imperícia e imprudência. Então você precisa da conduta, você precisa da culpa, você precisa de um nexo causal e você precisa de um dano, e esse dano aqui, principalmente um dano injusto. Eu falo um dano injusto porque é possível que você provoque na outra pessoa um dano justo quando você está abarcado por uma excludente de ilicitude, por exemplo, agindo em legítima defesa. Você, em legítima defesa, pode vir a cometer um dano a outra pessoa, mas esse dano não será um dano injusto, né? Será um dano justificado por uma excludente. Então, beleza. Para você falar em a obrigação de uma pessoa indenizar a outra por ter causado-lhe um dano, você tem que partir desses pressupostos aqui. Primeiro, houve uma conduta, depois que essa conduta ela foi culposa, culposa no sentido de ter intencionalmente violado aquele direito causado dano, ou mesmo ter violado um dever de cuidado ou um dever geral de cautela ali. E que essa conduta culposa, ela foi a causa efetiva para aquele dano que você está analisando aqui. Então vamos pensar o seguinte: o Gustavo chega na aula reclamando que eu dei falta para ele porque ele chegou 50 minutos atrasado. Ok. Aí o que eu faço? Eu vejo o Gustavo lá enchendo as paciências por conta disso, pego o celular dele e arremesso o celular na parede. Ou pior, o notebook.
Eu tomo o notebook da mão dele e jogo o notebook no chão, quebro esse notebook inteiro. Então veja, será que eu, nessa situação, eu tenho uma responsabilidade civil com relação ao Gustavo? Então vamos pensar aqui. Primeiro, existe uma conduta humana? Sim. Eu peguei o celular e joguei o celular no chão. Primeiro elemento a gente cumpriu. Essa conduta humana, ela foi carregada de uma culpa? Ou seja, eu tive uma intenção ou violei um dever geral de cautela, de cuidado? Sim, eu tive a intenção. Eu peguei o notebook exatamente para quebrar ele, para não dizer quebrar na cabeça do Gustavo. E aí pergunta-se, houve dano? Dano é evidente, o notebook quebrou, pedaço para tudo quanto é lado, né? Fora o TCC que estava salvo só ali, e ele perdeu, enfim. E aí o último questionamento é, essa conduta culposa, ela foi efetivamente a causa para esse dano? Ou seja, o fato de eu jogar com vontade e intenção de quebrar o notebook no chão foi a causa para esse notebook quebrar? E a resposta é sim. Então você tem todos os elementos para falar que existe responsabilidade civil nesse meu exemplo aqui de jogar o notebook do Gustavo no chão. Um exemplo bem tosco, mas só para vocês terem uma noção de como que a gente consegue facilitar a nossa vida, analisando esses elementos para pensar se existe responsabilidade civil ou não. E aí eu disse para vocês o seguinte, a gente pode até buscar na lei onde que existe a previsão expressa para esse tipo de responsabilidade aqui como regra. Está lá no artigo 186 e ele diz o seguinte, vou copiar ele aqui para o nosso caderninho. Ele diz o seguinte, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, a gente ainda pode colocar aqui ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Beleza. Então aqui estamos diante do denominado ato ilícito. O que mais que a gente precisa saber? A gente precisa pular lá para o artigo 927. E aí ele vai falar o seguinte, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então veja, basicamente nós temos dois artigos aqui que vão estar unidos para compor isso que a gente está chamando regra básica, clássica da responsabilidade civil. Você tem um sujeito que age por ação ou omissão, tanto faz, desde que seja voluntária. Pode ser por intenção, culpa grave, ou por negligência, imprudência ou imperícia, culpa leve. E ele viola um direito de outra pessoa e causa dano, ele comete um ato ilícito. Beleza. Então tudo isso aqui que a gente está chamando de responsabilidade civil é a consequência por um sujeito ter cometido um ato ilícito. E aí veja, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, ele fica obrigado a reparar. Então basicamente nós temos aqui vamos pensar assim, uma formulazinha para poder falar que existe uma responsabilidade civil de uma parte, de uma pessoa privada qualquer com relação a outra pessoa. Beleza. E aí eu falei para vocês que a regra é, como nós vimos aqui, que ela seja subjetiva, e eu vou até destacar isso aqui, a culpa ela é um grande elemento que vai diferenciar aqui a nossa responsabilidade civil, e ela é pessoal e individual. Ou seja, o sujeito que pratica essa conduta aqui, ele será em regra individualizado e é somente ele, que foi a causa efetiva para causar o dano, que será responsabilizado ali. Beleza? Aí surge o seguinte, entretanto, partindo da sociedade de risco e de massa, surge uma nova necessidade de responsabilização, tendo como base a atividade praticada ou exercida. Então veja o seguinte, a regra é, você tem responsabilidade civil necessitando desses elementos aqui. Mas aí vem o próprio Código Civil e diz o seguinte, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Ele diz o seguinte, no próprio 927. Vamos entender ele aqui. E esse artigo é um artigo importantíssimo para a gente compreender a nossa responsabilidade civil de consumo.
927, parágrafo único. Vai dizer o seguinte: haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Olha que loucura. Então, tem algumas situações em que você não precisa dar culpa para você falar que aquele sujeito é responsabilizado. Será obrigado a reparar. Ou seja, você não precisa demonstrar que ele teve a intenção, você não precisa demonstrar que ele violou um dever geral de cuidado ou de cautela qualquer. Isso é irrelevante para esse tipo de situação aqui. Quando isso acontece? Nos casos especificados em lei, e aqui é onde a gente quer chegar. Quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, risco. Então aqui nós começamos a trabalhar com a chamada teoria do risco da atividade. E basicamente a gente vai trabalhar com a seguinte ideia. A partir do momento em que você exerce uma atividade qualquer que coloca as pessoas em risco, você passa a assumir os danos que aquela atividade causar às pessoas. Então veja o seguinte, e é isso aqui exatamente que vai dar, é uma das bases para a responsabilidade civil de consumo. Qual é a ideia aqui por trás? A ideia aqui é a seguinte: a partir do momento em que você entrou no mercado como um fornecedor, e aí para lembrar aqui, até voltando no nosso códigozinho, que aquele fornecedor é aquele que desenvolve atividade, a partir do momento que você entrou nessa atividade aqui, sei lá, você está vendendo celulares. A partir do momento que você entrou nessa atividade aqui, vamos pensar melhor, você tem uma lanchonete. A partir do momento que você está desenvolvendo a atividade de lanchonete, você assume alguns riscos com relação àquilo lá. Quais são os riscos? Às vezes de oferecer um alimento que está estragado, às vezes de molhar o chão ali e você não avisar as pessoas para tomarem cuidado que o chão está escorregadio. Então veja que existem alguns riscos ali, né, que estão inerentes à própria atividade que você tem no nosso exemplo aqui de lanchonete. E aí o que a teoria do risco vai dizer? A partir do momento em que você tem conhecimento dessa atividade e que essa atividade ela tem riscos, e o mercado ele é exatamente isso, o mercado ele é um apanhado de riscos, né, e as pessoas agindo ali de forma econômica para evitar esses riscos, você, enquanto fornecedor, precisa zelar pelo cuidado do consumidor e das pessoas que são expostas àquele risco ali. Por quê? Porque se ocorrer um dano, e aqui a gente está vendo, você terá que repará-lo, mesmo que não tiver nenhum tipo de culpa. Você assume o risco daquela atividade que está produzindo ali. Beleza? Net está ruim. Sacanagem. Não, a atividade vai ficar no SEI. No SEI não, no YouTube. Como eu falei, não se preocupe. Isso aqui tudo vai ficar gravado e vai ser disponibilizado lá no YouTube. Beleza? Se a internet estiver ruim aí, não se preocupe com relação ao conteúdo. Mas para dizer para vocês o seguinte, então a gente parte da teoria do risco para pensar na responsabilidade civil do consumo. E aí, se a gente tem aqui os elementos ou os requisitos para falar em responsabilidade civil, para de rabiscar meu quadro aí, caramba. Se a gente tem os requisitos, esses elementos aqui para poder falar na responsabilidade civil do Código Civil, nós temos outros elementos para falar na responsabilidade civil de consumo. Quais são esses elementos? O primeiro, fornecer no mercado o produto / serviço. O que mais? Um nexo causal e um dano. Ponto final. Então veja, e aqui a gente pode até tirar o dano injusto. Para você falar em responsabilidade civil do consumo, você só precisa de 3 elementos que são simples de verificar e simples de demonstrar. Primeiro, que aquele sujeito que a gente chama de fornecedor, ele colocou no mercado um produto ou serviço e que aquele produto ou serviço foi causa potencial para gerar aquele dano ali. Então você só precisa disso, mais nada. Então veja, aqui nós estamos diante
da seguinte regra. A regra é que a responsabilidade civil de consumo será objetiva. Como assim objetiva? Ela independe da análise de culpa. E solidária. Como assim? Atinge todos os fornecedores da cadeia de produção. Então, vamos lá. Você comprou um iPhone, sei lá, iPhone 7. O que que aconteceu? Você foi lá na, sei lá, Casas Bahia, comprou um iPhone 7. Beleza. Esse iPhone 7 tem 1 ano de garantia. Ok. Com 6 meses, você percebe que a bateria desse celular está esquentando tanto que você acha que ele vai explodir. Ou ela está acabando muito mais rápido do que deveria. Não dura ali, sei lá, 1 hora e meia, a bateria já acabou. O que que você vai questionar? Você vai questionar se esse produto ele tem realmente a qualidade que você espera dele quando adquire. Então veja, existe um dano? Sim, no meu exemplo aqui você pagou, sei lá, R$ 2.000 no celular e esse celular não presta, não serve. Qual foi o dano que você sofreu? Em tese, o dano é o celular que você pagou, comprou e não serve. Ok. Esse dano, ele tem alguma relação com o fato da Apple ter fornecido esse produto no mercado? Sim. Você só tem o iPhone 7 porque a Apple produziu ele e colocou ele no mercado. Veja, as Casas Bahia, ela também participou dessa cadeia de fornecimento do produto? Sim, foi lá onde você comprou. Então a gente vai chamar ele de comerciante. Qual que é a conclusão que a gente pode chegar? Você pode falar em responsabilidade civil de consumo, ou seja, terá a obrigação de indenizar. Como assim obrigação de indenizar? Terá a obrigação, vamos pensar aqui a princípio, terá a obrigação de de devolver o dinheiro do celular, vamos pensar R$ 2.000, não só a Apple, que colocou esse produto sem qualidade no mercado, como também a Casas Bahia, que vendeu esse produto sem qualidade no mercado. E essa responsabilidade, quando você questionar, ela independe de analisar se a Apple foi culposa, se a Apple quis colocar aquele produto lá sem qualidade, se ela quis colocar um produto que a bateria não aguentava. Isso é irrelevante. Não se analisa aqui a culpa. Você só analisa se esse produto foi fornecido no mercado por aquele fornecedor e se aquele dano ele é causa direta do do fornecimento desse produto ou serviço no mercado. Beleza? Então, tomar cuidado aqui. Vamos colocar isso aqui em destaque. A responsabilidade civil de consumo, ela será, em regra, objetiva e solidária. Então aqui nós já vamos desconstruir a regra da responsabilidade civil do Código Civil. Se lá no Código Civil a gente tem uma responsabilidade que depende de culpa e nós temos uma responsabilidade que é em regra pessoal e individual, no Código de Defesa do Consumidor você tem exatamente o contrário. Você tem uma responsabilidade civil que independe de culpa, a chamada responsabilidade civil objetiva. Por que objetiva? Porque ela só trabalha com dados objetivos, ela não analisa culpa, não analisa o comportamento em si intencional ou não daquela parte que está sendo analisada. E a responsabilidade civil também será solidária. Isso aqui é muito bom. Por quê? Porque isso aqui vai, se você perceber, ampliar o acesso à justiça. Veja o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo até, vamos dizer assim, foi um exemplo presente aqui a nós. Nós tivemos há pouco tempo uma determinada empresa aérea que quebrou, faliu, foi vendida inclusive. Então veja, existiam algumas pessoas, inclusive eu tive situação de aluno que estava nesse caso, ele havia, sei lá, abrido o site da Decolar, aí ele comprou uma passagem lá por essa determinada empresa, e aí no momento em que ele foi viajar, a empresa declarou falência, cancelou todos os voos, e aí ele ficou a ver navios. Pergunta-se, você consumidor, vamos pensar que estando nessa situação, você está prejudicado? Obviamente que está.
Então você pagou lá, sei lá, R$ 1.000 na passagem e não teve voo e ele não terá. A empresa quebrou, faliu. O que, que você faz? Você vai utilizar deste item aqui para te socorrer. Qual é a ideia aqui por trás? A Decolar, ela lucra quando ela vende passagens de empresas aéreas? Com certeza. Então veja, quando você fala em atingir todos os fornecedores da cadeia de produção, você está dizendo o seguinte: quem obtém o bônus, que a gente vai chamar aqui de lucro, assume o ônus, que a gente vai chamar de responsabilidade. Aquele que lucra em uma determinada relação, ele atrai para si o ônus ou a responsabilidade de que se der alguma coisa errada ali, ele terá que arcar com aquilo. Então veja o seguinte, você pensando aqui na Decolar, a Decolar ela lucra vendendo passagens. E a partir do momento que ela vende a passagem de uma empresa que faliu, quebrou, paciência, ela assumiu o ônus. Deveria não ter vendido a partir do momento em que percebeu que aquela empresa lá não conseguiria cumprir as suas funções. Então, antes de entrar, inclusive foi uma pergunta que a aluna me fez. Ela falou assim, a empresa quebrou, qual a chance de eu ganhar agora? Eu falei assim, onde você comprou essa passagem? Ela na internet. Eu falei, onde? Ela, no site. Eu acho que foi no Decolar. No Decolar. Eu falei, então você vai processar a Decolar. Por quê? Porque a responsabilidade civil ela é solidária. Todos aqueles que estão na cadeia, desde o que oferece efetivamente o serviço até aquele que vende o serviço, todos eles, em regra, são responsabilizados quando você fala em um dano de consumo. Então veja que isso aqui vai dar acesso à justiça. Por quê? Porque você concede ao consumidor a possibilidade de processar mais pessoas. Você amplia a responsabilidade aqui, sempre focado em ampliar o acesso à justiça, com foco em resolver a situação da vítima. Quem é a vítima aqui? O próprio consumidor. Então, lá na responsabilidade civil do Código Civil, e eu insisto muito com relação a isso para os meus alunos, você tem um foco sempre que é a vítima. Sempre o foco é na vítima. Primeiro você resolve o problema da vítima, depois você vai analisar e verificar quem foi realmente o culpado ali, ou quem é realmente o responsável. Aqui no direito do consumidor, isso fica ainda mais evidente. Primeiro você resolve o problema do consumidor. Então vamos dar um exemplo aqui. Primeiro você pega a Decolar e fala, olha Decolar, você é obrigado a indenizar o consumidor, devolver os R$ 1.000 porque ele não voou em razão daquela passagem ter sido cancelada. Mas é óbvio que a Decolar ela não tem nada a ver com aquilo. Ela não opera, ela não tem aviões, ela não tem a empresa aérea em si, ela só faz o intermédio ali de uma empresa com a outra. O que, que você vai falar para Decolar? Você vai falar, olha Decolar, agora que você pagou o consumidor, ou seja, agora que você resolveu a situação da vítima, você pode procurar o que a gente chama de direito de regresso e imputar à empresa aérea a responsabilidade de te reparar por aquele determinado valor indenizatário que você teve que pagar ao consumidor. Beleza? Se for direto na empresa, perde? Não. Veja, você pode colocar uma ou outra ou todas elas. Isso aí é irrelevante. Responsabilidade solidária, ela diz que todos são responsáveis pelo todo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, para que você vai colocar no polo passivo uma empresa aérea que está falida, que faliu? Ela só vai tumultuar o seu processo e ela só vai servir para ter mais prazo, né, de contestação, de defesa, de apresentação de provas ali, para enrolar ainda mais a sua sentença. Então, minha recomendação é, como é solidário, você escolhe aquela parte que efetivamente vai ter condição de custear aquele determinado problema ali e vai nela, processa ela que acaba sendo maior a chance de você tiver, como disse assim, tiver efetividade na sua demanda, né? Se for direto na empresa, vamos pensar assim, você comprou passagem direto na empresa aérea. Aí, obviamente, você vai ter uma sentença, às vezes, favorável para você, mas, como eu estou falando de uma empresa que faliu. Então, você não vai ganhar esse dinheiro, você vai entrar lá na lista de credores. E aí a gente sabe que existe uma lista preferencial, lá, direitos trabalhistas, enfim, e dificilmente você vai receber isso. Agora, pensa o seguinte, não é uma empresa que quebrou. Você está com um problema no celular da Apple, que foi meu primeiro exemplo. Você pode entrar contra a Apple, você pode entrar com ação contra a Casas Bahia, ou você pode entrar contra as duas. Pouco importa. Você, consumidor, acaba escolhendo ali.
Geralmente, quando são empresas grandes, o recomendado é você entrar contra todas, né? A não ser que exista ali uma parte que você verifica que dificilmente vai conseguir te indenizar, né? Vamos imaginar que você comprou esse celular em uma lojinha pequena, de um pequeno comerciante em Rio Verde mesmo, que você sabe que é um pequeno empresário, enfim. Não faz muito sentido você litigar contra ele sabendo que a responsabilidade por um celular que não funciona a bateria direito é efetivamente da Apple. Então, aí parece ser mais recomendado, até com relação a agilizar o processo, né? Você escolher só a empresa, o fabricante, e litigar contra ela tão somente. Beleza? Então, em resumo, você tem esses pontos aqui quando se fala em responsabilidade civil de consumo. Como funciona responsabilidade civil de consumo? Tomar cuidado que, como isso aqui é a regra, responsabilidade civil será objetiva e solidária, isso aqui dificilmente cai em provas. O que cai? Cai as exceções. Nós vamos trabalhar com elas. Mas, a princípio, você tem que ter em mente isso. Responsabilidade civil de consumo ela é, em regra, objetiva, você não analisa a culpa, e solidária, você pode imputar a responsabilidade a todos os fornecedores que participam daquela cadeia de produção ali, de fornecimento de um produto ou serviço. Ok. E a gente segue para dizer o seguinte: a responsabilidade civil de consumo, ela como fundamento a teoria da qualidade. E essa teoria aqui, eu insisti para vocês lá em cima, que ela era importantíssima de prestar atenção, porque ela vai ser base para tudo que a gente fala aqui de responsabilidade. Então vamos até aproveitar o que a gente escreveu aqui. Basicamente o seguinte: quando a gente fala em teoria da qualidade, estamos falando o seguinte, que todo produto ou serviço oferecido no mercado precisa ter um mínimo de qualidade, especialmente quando se fala em qualidade, segurança, e aqui a gente vai colocar exatamente dessa forma: qualidade barra segurança, além de é preciso que todo produto ou serviço tenha um mínimo de qualidade no sentido de cumprir as funções ou as finalidades a que se destina. Aqui é chamada qualidade adequação. Então, em resumo, nós temos, quando falamos de responsabilidade civil de consumo, nós temos que o fornecedor ele será responsabilizado se aquele produto ou serviço ele não tiver a qualidade segurança ou ele não tiver a qualidade que a gente vai chamar de qualidade adequação. E é aqui que entram as figuras do vício. Ou seja, será responsabilizado o fornecedor que oferecer no mercado produto ou serviço com vício. E aqui nós temos 3 tipos de vício. Um primeiro vício chamado vício de segurança, um segundo vício chamado vício de qualidade e um terceiro vício que é o chamado vício de quantidade. Então, basicamente, quando a gente fala em responsabilidade civil, a gente fala que a base para você imputar a obrigação de um fornecedor a indenizar um consumidor é quando o fornecedor ele oferece no mercado de produto, no mercado de consumo, um produto ou um serviço sem qualidade que legitimamente se espera dele. Essa qualidade pode ser qualidade de segurança ou qualidade de adequação. Quando um produto ele não tem a qualidade, ou um serviço não tem a qualidade que você espera, ele é um produto que a gente vai chamar de produto viciado, um produto que tem um vício. Quando a gente fala em produto que tem um vício, existem 3 espécies de vício. Quais são elas? Vício de segurança,
vício de qualidade e o vício de quantidade. 3 possibilidades de vício aqui. Como que é carinhosamente chamado o vício de segurança? Aqui é o chamado defeito. Então veja, a partir de hoje, sempre que você ouvir alguém falar defeito, você tem a obrigação legal de corrigir a pessoa e falar assim, peraí, me explica direito o que aconteceu. Ah, meu celular parou de ligar e está com defeito. Você vai falar assim, não, o seu celular pode ter um vício. Para que ele seja cometido de um defeito, você vai ser igual aqueles alunos de direito chato. Para que ele seja cometido de um defeito, esse vício tem que ser um vício de segurança. E o que é um vício de segurança? É qualquer problema que coloque em risco a vida, saúde e segurança do consumidor ou de qualquer pessoa exposta às práticas do mercado. Então, para você falar em um produto com defeito, você precisa estar diante de um problema que coloca a vida, saúde e segurança das pessoas em risco. Como assim, professor? Quando eu falo de um vício de segurança, um produto com defeito, eu estou tratando, por exemplo, de um celular que explode. Eu estou tratando, por exemplo, de um carro que o pneu, por conta de um determinado defeito de fabricação, pode explodir. Eu estou falando de uma moto que o freio não funciona, como a BMW. Eu estou falando de um airbag que quando você bate, ele vai te jogar uma lança de metal ao invés da bolsa, né? Ou melhor, junto com a bolsa. Eu estou falando de um parque de diversão que no momento em que você vai prender, né, o seu cinto de segurança ali, você percebe que está tudo enferrujado, que você percebe que os cintos não prendem, ou é o tipo de serviço de lazer como um kart que não prende o cabelo das mocinhas e coloca a mocinha com risco de perder, né, de às vezes as engrenagens ali, ou mesmo o pneu puxar o cabelo. Então você tem inúmeras possibilidades e exemplos para dizer que um produto ou um serviço ele coloca a vida, saúde e segurança da pessoa em risco. Vamos pensar aqui, caso que aconteça lá em Berlândia, uma esteira rolante do shopping que puxou o pé de uma criança, teve que amputar a perna dela. Então você tem inúmeros exemplos ou inúmeras situações, né? O sonho de valsa que vem com uma larva dentro, a barrinha de cereal que vem com um pedaço de barata, o leite condensado que vem com a camisinha. Então veja, você tem várias possibilidades para falar que aquele produto ou serviço ele tem um vício, ele tem um problema, e esse problema coloca a vida, saúde e segurança das pessoas em risco. Nessas situações, você tem realmente um produto ou um serviço com defeito. Se não for essa situação, você já parte para outra possibilidade de vício, para outra possibilidade de problema, que são os problemas relacionados ao vício de qualidade ou vício de quantidade. Onde que está isso no código? O código ele separa da seguinte forma. Nós temos aqui, da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Sempre que um produto ou um serviço ele é acometido de defeito, você está partindo da possibilidade daquele defeito gerar um fato. Qual é esse fato? Esse fato aqui é o que a gente chama de acidente. Um acidente de consumo. E quando você fala de um produto ou um serviço com vício de qualidade ou vício de quantidade, o código se chama simplesmente de vício. Então veja como é fácil você entender isso aqui. Quando o código falar que a responsabilidade é pelo fato, você sabe que está diante de um produto com defeito. Quando o código falar que você está diante de uma responsabilidade pelo vício, você sabe que é um vício ou pela qualidade, ou seja, o produto ou serviço ele não atinge os fins que legitimamente você esperava dele. Dá um exemplo, é uma geladeira que não congela as coisas, ela mantém a temperatura alta ali. Então veja, a finalidade que você tinha para a geladeira não era encher ela de som, né, igual o pessoal faz aí, geladeira com som automotivo. Não, a finalidade de uma geladeira é você colocar produtos para ela manter refrigerada. Então, a partir do momento que você tem uma geladeira que não refrigera, você está aqui diante de um vício de qualidade.
Ou vamos imaginar que você compra 1 quilo de frango congelado e aí quando você deixa ele descongelar para poder fazer o seu almoço, você descobre que aquele 1 quilo, na verdade, tinha, sei lá, 200 gramas, era gelo, né? O cara enche o frango de água, põe para congelar, o bicho fica fortão assim, e na hora que descongela tá só um garnizezinho, um franguinho pequenininho. Veja, vício de quantidade. Você pagou por mais e acabou recebendo menos, né? Ou vamos pensar aqui na bomba de posto de gasolina, né? Que você pede 1 litro e o litro da bomba, na verdade, coloca lá 900 ml. Então você tem um problema relacionado à quantidade. Você paga por uma quantidade e recebe uma quantidade inferior, né? Você paga por 100 MB de internet aí da Vivo e a Vivo te entrega, quando muito, né? Então são os exemplos vários aqui para você pensar em problemas que são capazes o suficiente de responsabilizar o fornecedor. Basicamente, o código trabalha com base nessas duas teorias que eu disse para vocês, ou essa organização. Você tem responsabilidade pelo fato, e aí o artigo 12 e o artigo 13 fala pelo fato do produto, e você tem o artigo 14 que fala pelo fato do serviço. Então você tem o código trabalhando com o produto defeituoso, o serviço defeituoso. E olha que interessante, para os efeitos dessa seção, ou seja, para os efeitos do serviço ou do produto defeituoso, você equipara aos consumidores todas as vítimas. Então veja como que nossa matéria ela vai se interligando e a gente vai montando esse quebra-cabeça. Quando eu falei lá que existe um tipo de consumidor que ele não é consumidor, mas ele é equiparado e ele tem toda a proteção do código, é esse sujeito aqui, ó. Qualquer pessoa que sofre com um produto ou um serviço que tem defeito. Então vamos imaginar que você está na sua sala, de boa, assistindo a aula, e aí tem o Gustavo lá com o Galaxy Note S7, que é o nosso querido celularzinho que explode, e o celular dele explode e te atinge. Veja, você não tem nada a ver com a Samsung, você nem gosta do celular da Samsung, mas aquele celular defeituoso que explodiu, ele colocou a sua saúde, segurança em risco ali e acabou te gerando dano, né? Então você acaba sendo um consumidor que a gente chama de consumidor vítima, conforme está aqui no artigo 17. Então veja como que as ideias elas vão se interrelacionando aqui para você entender bem a disciplina. Depois vem o código no artigo 18 e vai falar dos fornecedores de produtos com vício. No artigo 19 ele fala dos vícios de quantidade e no artigo 20 ele vai falar do 20 para frente, ele vai falar, cadê o 20? Ele vai falar dos vícios no serviço, né? Inclusive aqui tratando dos serviços públicos, né? Que é, inclusive, um assunto que eu estou escrevendo no artigo aqui, que é o artigo 22, que é um artigo bem importante, que ele vai falar aqui que todos os serviços públicos, eles devem ser fornecidos de forma adequada, eficiente, segura e, se for essencial, contínua. Então, basicamente, a gente estuda do artigo 12 até o artigo 25, que é toda a parte que vai abarcar as teorias de responsabilidade civil de consumo. Do artigo 12 ao artigo 25, a gente tem possivelmente uma questão no AB aí, sem sombra de dúvidas, porque é um tema recorrente e eu diria que é uma das partes mais importantes da nossa matéria. Beleza? Então, em resumo, a gente precisava falar isso. Então é isso, obrigado pela participação. Se tiver gostado da aula, dá um curtido aqui. Se tiver algum coleguinha que está estudando, pode se beneficiar aí por esse conteúdo, compartilha com ele. E até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixe os comentários aí embaixo. Beleza? Valeu!